E aí, tudo certo? Cara, você já parou para pensar como seria um relacionamento entre duas pessoas autistas? Especialmente aquelas que estão no chamado nível 2, que precisam de um apoio maior na comunicação e no dia a dia. E sim, esse vídeo é um complemento do outro vídeo que eu já fiz para vocês sobre os homens autistas que são esquecidos. E eu já estava em mente de fazer esse vídeo logo em seguida, porém eu tive que estudar mais coisas e também ganhou mais força quando um inscrito chamado Will Porley, que também sugeriu esse tema de vídeo para mim dar a minha opinião e mostrar essa questão. Que ele basicamente perguntou foi o seguinte: seria interessante você fazer um vídeo sobre relacionamentos entre pessoas autistas, especialmente nível 2. Será que teriam mais chance de aceitação mútua ou seria mais incompatibilidade? Então, esse vídeo em questão vai ser a respeito das pessoas autistas nível 2, que no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês novamente o que seria o espectro autista nível 2, e eu vou falar também baseado em dados, em artigos, sobre esses relacionamentos. Será que dão certo? Será que não dão? Será que não acontecem? E essa questão eu acredito que mexe com muita gente, especialmente nos dias de hoje. Então, logo de começo, já deixo uma pergunta para vocês deixarem a resposta nos comentários. Relacionamentos entre pessoas autistas nível 2 têm mais compatibilidade e compreensão mútua ou será que aumenta ainda mais a incompatibilidade? E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que aparece logo após quando você curte o vídeo ou arrasta para o lado. E também, se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, deixa aqui, se possível, um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoio que você pode contribuir com qualquer valor mensalmente, que também já me ajuda muito mesmo, beleza? Então, chega de enrolação e vambora. Bom, a pergunta que eu fiz para vocês logo de começo é uma pergunta muito complexa e tem muitas facetas das respostas. Quando a gente fala assim sobre o autismo, né, especialmente voltado um pouquinho para o público masculino, que eu já fiz um vídeo explicando o porquê grande parte dos homens autistas são ignorados, são esquecidos no ambiente de relacionamentos e até pela sociedade. Aí entra aquela questão se as duas pessoas têm autismo, em questão, né, o nível 2. Quando elas se encontram, será que rola mais compatibilidade? É pela compreensão mútua ou a convivência pode ser ainda mais desafiadora? Então, eu vou começar explicando para vocês o que seria o autismo nível 2. O transtorno do espectro autista, a sigla TEA, é dividido em níveis de suporte segundo o DSM-5, que é o manual de diagnóstico mais adotado por psiquiatras e psicólogos. O nível 2 em questão indica a necessidade moderada de suporte. Geralmente, a pessoa apresenta dificuldades mais significativas para se comunicar, compreender nuances sociais e adaptar-se às mudanças na rotina ou ambientes, mas tem certa autonomia, ok? Tanto o diagnóstico quanto os desafios variam muito, né? Porque cada pessoa é um indivíduo único. O TEA, né, o nível 2, tem sua personalidade, desejos e limitações que aparecem em todos os portadores. Por isso eu não vou totalizar todos e nem presupor que todos são iguais, ok? O autismo não é uma barreira, não define a capacidade de amar, criar vínculos, sentir desejo de intimidade ou manter relacionamentos. Porque a gente sabe que ainda a sociedade, ainda as pessoas têm aquela mente, né, que qualquer pessoa que é portador de autismo ainda vive de uma forma limitada, né, entre aspas, como se fosse para ele só uma lista de dificuldades. Mas que nem eu falei para vocês, é muito amplo como cada pessoa tem suas peculiaridades. Significa que talvez, né, a forma como elas se conectam seja diferente daquilo que a sociedade chama de padrão de relacionamento. E aqui já começa o nosso ponto central do tema do vídeo. Será que quando duas pessoas vivem essa mesma realidade, se encontram, elas não acabam criando uma conexão única? É quase como se falassem uma mesma língua que o resto do mundo não entende?
E existe um conceito na psicologia chamado Double Empathy Problem, ou problema da empatia dupla, que ele mostra que as dificuldades de comunicação não são culpa só do autista. São, na verdade, uma dificuldade mútua de autistas e não autistas se entenderem. E quando você coloca dois autistas em questão conversando, algo incrível acontece. Estudos recentes mostram que essas interações tendem a ser mais naturais, mais acolhedoras e que muitas vezes a empatia ali flui com muito mais facilidade do que uma conversa com uma pessoa neurotípica. É como se essa sintonia fosse mais genuína e menos forçada. Isso foi mostrado em pesquisas, que eu vou deixar aqui na descrição e também pode estar aparecendo aqui no vídeo, publicadas em revistas científicas sérias, como a Autism Research, que analisou a qualidade de interações e percebeu que autistas entre si relatam menos estresse social, mais confiança e um senso maior de pertencimento. E uma verdade é que cada vez mais pessoas autistas estão conquistando espaço para viver seus afetos e relacionamentos de forma mais livre. E também outros estudos apontam que, embora o autismo seja frequentemente associado a dificuldades de interação social, que eu expliquei para vocês no comecinho, e isso não impede a formação de relacionamentos estáveis e saudáveis, inclusive amorosos. Eu até posso falar com experiências que eu já vi, que eu conheci, né, casais que os dois têm autismo, que, querendo ou não, parece que eles têm uma empatia mais ampla, né, quanto a rotinas, manias, o interesse sobre algo, né, determinado assunto. Não sei se vocês sabem, né, mas os autistas, se você analisar muito a fundo, se eles gostam de uma coisa, ele vai ter o hiperfoco naquilo e ele vai ser bom naquilo. Cara, você vai ver, tanto sei lá, na parte musical, na parte de esporte, na parte de coisas científicas, você vai ver que eles têm um hiperfoco nisso e quando ambos têm esse espectro, parece que eles se entendem, né, até também as dificuldades sensoriais. E meio que essa aceitação, tanto reveladas nos artigos científicos e até por experiência pessoal, possivelmente pode ser a sua, que você já viu isso, a aceitação é mútua, porque acontece que ambos experimentam o mundo de modo semelhante, o que pode facilitar a comunicação, diminuir o estresse social e gerar um ambiente mais compreensivo. Por exemplo, tem um artigo muito bom que destaca os casais autistas. Há relatos de maior tolerância às limitações e peculiaridades do parceiro aos olhos neurotípicos. Além disso, alguns estudos mostram que casais autistas tendem a construir rituais próprios baseados em interesse comum e respeito aos limites. No entanto, gente, vamos ser sinceros aqui, como tudo na vida, não existe uma receita pronta. E nem tudo é um mar de rosas. Pelo contrário, relacionamentos de qualquer tipo exigem esforço mútuo. E no caso de autistas nível 2, existem alguns obstáculos muito reais, tá? Eu vou falar agora, não mascarando uma realidade perfeita, isso, aquilo. Se vocês me acompanham, vocês sabem que eu dou minha opinião pessoal e que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, né? Sabem que é verdade, mas não gostam de ouvir. Querendo ou não, gente, como a questão do vídeo é que ambos têm autismo nível 2, a comunicação verbal pode ser limitada ou até pouco convencional. A comunicação deles é literal, né? Enquanto outros relacionamentos, muita gente espera indiretas, nuances, joguinhos sociais. A pessoa autista tende a falar de uma forma mais direta, mais certa, né? Mais direto ao ponto. E isso, de um lado, pode gerar conflitos, né? Porque às vezes pode soar, pode parecer meio ríspido da outra parte. Por outro lado, aqui eu vou defender um pouco os autistas, é um ponto fortíssimo na minha opinião. Porque, cara, convenhamos aqui, né? No mundo cheio de jogos e máscaras, ter alguém que fala na lata, né, com honestidade e autenticidade, pode ser um alívio gigantesco nos relacionamentos. E o outro ponto importante, pode ter dificuldade no relacionamento, é a questão sensorial. Duas pessoas autistas podem compartilhar sensibilidades parecidas ou diferentes. E isso pode ser bom ou ruim, porque um pode entender a necessidade do outro de se retirar de um ambiente barulhento, por exemplo. Por outro lado, se, por exemplo, a outra pessoa gosta de um determinado, sei lá, tipo de som,
A pessoa gosta de pegar um objeto e sempre bater, por exemplo, a gaveta. E isso já tá tão, né, enraizado na alimentação dela, que nem eu falei pra vocês, já faz parte da rotina dela, né, da mania dela, é até um interesse que ela gosta de ouvir aquele barulho, né. Cada um é cada um, gente, eu só tô dando um exemplo que pode aparecer. E se a outra parte não gosta desse barulho, não gosta desse tipo de abordagem que a outra tem, pode criar um conflito onde ambos não cedem, sabe. Você gosta de fazer isso, mas eu não gosto. Aí vai criar meio que aquelas intrigas, né, como todo casal tem. Pode ser uma das dificuldades. Talvez nesse tipo de contexto falte aquele parceiro que compensa o outro nesses momentos. Então, sim, pode haver compatibilidade, mas também pode haver uma soma de dificuldades de ambos. E olha que interessante, por outro lado, alguns estudos dizem que, mesmo com empatia mútua, pode surgir o efeito espelho, que são comportamentos repetitivos, sensibilidade à frustração e dificuldades sociais podem se intensificar, gerando ainda mais conflitos. E outro ponto importante, né, que atinge, eu acho que todos praticamente os níveis de autismo, que é o lado emocional. Como será que é o lado emocional entre duas pessoas autistas nível 2? Cara, a gente vai entrar num terreno um pouquinho delicado. Muitos autistas podem ter dificuldades em identificar e expressar sentimentos. E isso não significa, é claro, que não sintam. Muito pelo contrário. Muitos relatam sentir de uma forma mais intensa ainda do que as outras pessoas, só que têm uma dificuldade de colocar em palavras. Imagine então quando os dois vivem isso juntos. Às vezes vira aquele silêncio que pode ser mal interpretado como desinteresse, quando na verdade é só a dificuldade de transformar emoção em fala. Por isso, construir rotinas de comunicação, até mesmo usando recursos visuais, lembretes, combinados simples, pode ser uma forma de equilibrar essa dinâmica, na minha opinião. E também estudos publicados no Journal of Autism and Developmental Disorder reforçam a importância dessa clareza nos relacionamentos autistas. E eu não posso deixar de falar aqui a importância da rede de apoio. Cara, relacionamento nenhum vive só dos envolvidos. Cara, família, amigos e profissionais da saúde têm papel fundamental. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras e grupos de apoio colaboram para que o casal se fortaleça e enfrente desafios juntos. E a literatura recomenda que esse suporte seja constante. Terapia de comunicação, desenvolvimento social e habilidades de vida são estratégia para o sucesso dessa relação. E quando há filhos na relação entre eles, o acompanhamento profissional se torna mais necessário ainda. Mas deixa eu te trazer também um lado lindo dessa história. Muitos casais autistas relatam que, quando encontram alguém dentro do espectro, existe um alívio imenso. É meio que eu não preciso mais mascarar quem eu sou. E esse talvez seja o maior ganho, porque no dia a dia a realidade é que muitas pessoas no espectro autista precisam usar o que chamam de masking, que é basicamente, né, fingir comportamentos considerados mais normais, entre aspas, e socialmente para se encaixar. E querendo ou não, isso cansa e esgota. Agora imagine estar com alguém que não te impede isso, que entende suas pausas, que não exige contato visual forçado, que respeita quando você precisa se retirar um pouco para recarregar as energias. E isso, querendo ou não, é libertador. E aí que entra o potencial de uma relação entre duas pessoas autistas, o espaço para ser genuíno, sem nenhuma cobrança irreal. Então, para encerrar esse vídeo, no fim das contas, o que eu posso dizer de tudo isso? Os relacionamentos entre pessoas autistas nível 2, a verdade nua e crua, não é uma garantia de aceitação plena e nem de aceitação mútua, e nem uma sentença de incompatibilidade, ok? Eles são como qualquer relacionamento humano, é uma construção em degrau em degrau, mas com uma diferença. Quando duas pessoas no espectro se encontram, existe uma chance maior de que elas se entendam em aspectos que o mundo muitas vezes não os compreende. E sim, existe ali um alívio, uma honestidade e uma autenticidade que fazem tudo valer a pena. E isso, na minha opinião, já responde à nossa pergunta inicial.
E se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração. E é claro, gente, que eu não sou nenhum expert, eu não sou nenhum doutor nessa área, mas como vocês trazem temas e eu gosto também de estudar a respeito disso, né? Porque como eu já falei para vocês no outro vídeo que eu tenho pessoas da minha família que têm espectro autista e eu gosto de estudar a respeito desse tema. E como vocês também gostam que eu traga esse tipo de conteúdo, esse tipo de tema de vídeo, eu faço com todo carinho. E se eu cometi algum erro aqui, me perdoem, me desculpem. E deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se tem algo que você quer acrescentar, ou concorda ou discorde em determinado tópico que eu falei aqui no vídeo. E também deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. E se você gostou do vídeo, não saia sem curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima!